E sejam bem-vindos, rubro-negros e rubro-negras, à Fla Geral TV. E sem enrolação, vamos conferir os melhores momentos desse debate presidencial com Dunche, com BAP e também com MGM. Lembrando que os créditos são da ESPN. Se vocês puderem, se inscrevam aqui na Fla Geral. Rodrigo, vocês têm falado muito em manutenção do que está aí, em continuidade do que está dando certo, né? Então, o seu plano fala basicamente em reduzir despesas, melhorar a gestão de fluxo de caixa. Porém, as finanças do clube, resultados até setembro, que não foram apresentados no prazo, que seria até dia 15, apontam resultados preocupantes. A dívida da gente cresceu 800%, chegando a mais de 450 milhões. Em dezembro do ano passado era de 48. E esse endividamento vai muito além da compra do terreno do nosso estádio, que representa menos da metade do valor dessa dívida. Com isso, você teve, e outros investimentos que foram feitos agora no final de mandato, você tem uma situação em que o caixa da gente despencou. Que providências você entende que devem ser tomadas para reverter estes resultados? Onde é que vocês falharam nas finanças do clube? Bom, obrigado pela pergunta. Na verdade, é uma forma de contar as finanças do Flamengo que não corresponde à realidade. O Flamengo não tem endividamento nenhum. O Flamengo tem obrigações a pagar. O Flamengo fez investimentos. Investimentos que não foram decididos só pela diretoria. Esses investimentos foram decididos pelo Conselho Deliberativo do clube. A gente comprou um terreno do estádio. Historicamente, ele foi aprovado no Conselho Deliberativo por 602 votos contra 33 a favor. E algumas pessoas da sua chapa foram embora sem votar, né? Foram embora sem votar porque não acreditam no estádio. Então, o Flamengo não tem dívida. Dívida é quando o Flamengo tem dívida bancária, está devendo ao governo federal. O Flamengo não tem nada disso. O Flamengo tem obrigações a pagar. O Flamengo fez um investimento num estoque de jogador grande, optou por não vender esse ano porque teve muita lesão, todo mundo sabe, né? Nosso ataque inteiro se lesionou, a gente teve que trazer um outro ataque, e esse ataque que a gente trouxe, jogou e foi campeão, né? Isso que incomoda vocês. Então, a gente tem a história de contar sobre as finanças do Flamengo está totalmente equivocada. O Flamengo tem obrigações a pagar. Obrigações por jogadores que adquiriu e também pelo fato de não ter vendido jogadores. Então a gente tem um estoque de jogador. Nosso patrimônio cresceu 398 milhões só esse ano. E a gente fez investimento porque a gente tinha dinheiro em caixa, né? Hoje a gente tem 45 milhões de dinheiro em caixa. E a gente não atrasou a entrega de orçamento, coisíssima nenhuma. Isso é uma grande mentira. O prazo da entrega do orçamento é hoje, foi entregue hoje, provavelmente já foi entregue, lógico, já está tarde, e o orçamento foi entregue no prazo, porque hoje é o primeiro dia útil, depois do dia 15, né? Então, estava feriado no Rio de Janeiro, no dia 15 de novembro, no Brasil inteiro, entregamos um orçamento bonitinho, lindo, e o Flamengo está muito bem financeiramente. Não acreditem nas mentiras da oposição. Nós não temos dívidas, nós temos obrigações a pagar e nós fizemos investimentos maravilhosos. Crescemos o patrimônio do Flamengo em 398 milhões. Do ponto de vista esportivo, 23 e 24, houve, enfim, resultados não condizentes com o que se espera do Flamengo. Esse ano vai ter queda de receita, candidato. Nenhum título em 23. 4 anos sem ganhar um brasileiro. 3 anos sem ganhar no basquete. Despesas temerárias nos últimos 6 meses de mandato, claramente colocados nas demonstrações que vocês mesmos apresentaram. Não temos ainda um estudo de viabilidade econômica do nosso estádio. Então, eu vou responder por você. O que vocês podem fazer, onde é que vocês estão falhando? Vocês não expandiram o leque para possíveis receitas do clube. Vocês não trabalharam por uma melhoria de margem. Vocês não abraçaram a revolução digital. Vocês não mudaram o programa de sócio-torcedor do clube. Vocês não têm uma equipe comprovadamente com experiência e competência para enfrentar esses desafios que estão vindo pela frente, né? Então, essas novas contratações que você menciona, elas deveriam acontecer se houvesse as vendas conforme estava no orçamento, né? A falta de planejamento prévio do futebol é que levou a essas decisões fora do contexto e fora do padrão habitual. Então, que fique claro para quem está nos ouvindo que há uma falha de gestão, sim, há uma mudança na forma de comandar o clube nesses últimos 6 meses e que vocês não têm uma resposta que não seja dizer que o que está sendo questionado não está adequado.
É preto no branco, candidato. Vocês vão ter que, de alguma maneira, explicar isso melhor. Talvez os números do terceiro trimestre tenham sido entregues hoje, não foram entregues antes, para que não houvesse tempo da gente comentar antes desse programa. Bom, não houvesse tempo de você comentar, mas você está comentando, então você já tem acesso, provavelmente. Olha, o que está incomodando o BAP é o fato de que essa gestão é a gestão mais vencedora da história do Flamengo. O presidente Landim liderou essa gestão vitoriosa financeiramente, esportivamente, do ponto de vista de infraestrutura. O Flamengo está bombando, gente. O Flamengo está muito bem. Isso incomoda ele. Incomoda muito mais porque o BAP ficou até 5 meses atrás, implorando para ser apoiado pelo presidente Landim. Até então, o presidente Landim era o melhor cara do mundo, tinha a melhor gestão do mundo. E agora, simplesmente porque ele não apoiou o BAP, ele tenta criar uma narrativa, né, que ele ficou lendo ali, que é uma narrativa de que as coisas estão ruins. Não estão, gente, não estão. Confia na gente, são 6 anos de vitórias, 6 anos de gestão boa, 6 anos de faturamento maravilhoso. Como é que agora, em 3 meses, ou para os próximos anos, a gente vai estar mal? Não acredita. Nação Rubro-Negra. Candidato Luiz Eduardo, você perdeu 80 milhões com o direito de TV. Ou seja, você e o Landim fizeram a lei do mandante e apelidaram até de Lei Flamengo. O Flamengo perdeu. A minha pergunta para você é a seguinte: é dessa forma, é assim que você vai governar o Flamengo? Vamos lá. No resto do mundo, Maurício, a lei do mandante ajuda aos clubes em geral. No Brasil, o que aconteceu foi uma fragmentação do mercado. Eu não participei em momento nenhum dessa discussão, não fui convidado a participar em momento nenhum dessa discussão, em que pese eu ter experiência e conhecimento no assunto. Então, eu entendo que a consideração não é razoável. Não é razoável. Mas, ainda assim, nós temos outras possibilidades, Maurício, que estão ligadas ao que esse contrato que foi negociado aparentemente aponta. O contrato atual fala de que você poderia receber o sinal limpo internacional para que o Flamengo possa fazer a venda desse produto fora do Brasil. Então, isto acontecendo, isso pode gerar um dinheiro para o Flamengo nas 19 partidas que o Flamengo teria direito. E se você tiver pessoas que entendam de mercado e que possam sindicalizar os direitos junto a outros clubes menores, nós poderemos seguramente tirar mais dinheiro disso aí. Realmente ela tirou do Flamengo 80 milhões por ano, na medida em que quem é especialista não estava presente nisso. Nós temos aqui pessoas que representaram o Flamengo e que negociaram isso e que se sentiram muito confortáveis e que apresentaram isso para o Conselho Deliberativo do clube quando da aprovação. O que muita gente acabou considerando era de que era menos dinheiro para o Flamengo, mas havia um medo e um risco de você, ao invés de não ter 200 milhões, você ter muito menos do que isso. E isso foi aprovado nessas circunstâncias nas quais eu não participei de forma nenhuma. Maurício, você esteve com a gente ao longo dos 5 anos e 5 meses. Você esteve com a gente e nunca fez nenhuma proposta para mudar o Flamengo. Mas, ultimamente, você tem dito o seguinte: olha, o Flamengo não é profissional, as coisas não são boas, não tem projetos. A minha pergunta para você é o seguinte: você sabe que a gente é a gestão mais vitoriosa da história. Foram 2 Libertadores, 2 Brasileiros, 2 Copas do Brasil, 2 Supercopa, uma Recopa, 4 Cariocas. Gente, eu posso até perder a conta aqui, mas foi muita coisa boa. Lógico que teve algumas coisas que a gente poderia melhorar e a gente vai melhorar. Mas, assim, a essência é muito boa. E você, por ter estado com a gente, é uma vice-presidência que a gente criou para você, de embaixadas e consulados, eu te pergunto, como é que você pode criticar essa gestão? Você não tem vergonha de fazer isso, tendo estado com a gente até 5 meses atrás? E a segunda pergunta, por que você não propôs absolutamente nada enquanto estava lá? Rodrigo, você mente, tá? Eu estava na vice-presidência de embaixadas e consulados. Um núcleo totalmente fechado, que todos sabem que você fazia parte, que o Landim sempre determinava as questões, nunca era para o debate, até a ata não se tinha. Eu tentei participar logo no início em algumas sugestões e não fui bem
aceito. Como, por exemplo, a questão do Ninho. Logo no princípio, eu já fui ressaçado, eu já fui criticado, porque a minha visão era que o Flamengo tinha que ter uma condição totalmente diferente com as famílias. O Flamengo tinha que manter o nome dos 10 garotos do Ninho, dos nossos filhos, no museu. Na capela do CT, os nichos estão lá e foi pedido e foi me dada a condição de ser um interlocutor e até hoje não se tem resposta. Então, Rodrigo, numa gestão totalmente fechada, onde só uns poderiam ter acesso e o presidente totalmente centralizador, ninguém pode falar, ninguém quer ouvir. E a minha gestão é exatamente pegar a condição de crítica e conduzir com o carro andando. Então nós temos estudo para o estádio, nós temos estudo para o futebol, para a não SAF, porque foi o Rodrigo Rotz que criou a condição da emenda de não ir pelo deliberativo e passar a ser Assembleia Geral, uma equipe totalmente qualificada. MGM Flamengo, nossas redes, você entra no nosso acesso e você conhece as nossas propostas. É mentira, Rodrigo. Maurício, você acabou que não respondeu a minha pergunta, né? Você não fez nenhuma proposição e, na verdade, Maurício, você tinha um cargo de uma pasta. Se você fala de profissionalismo, mas você está numa pasta que você tem atribuição específica, você querer governar o clube no geral é totalmente antiprofissional, é totalmente amador. Quem profissionalizou essa gestão foi a gente, né? A gente trouxe para o Flamengo várias ferramentas do meio empresarial para um clube associativo. Hoje o Flamengo tem a central de bens e serviços, de contratação de bens e serviços, que eles eram espalhados, cada um contratava uma coisa, era um desperdício de dinheiro. Hoje em dia a gente tem uma Big Four auditando, a primeira Big Four, o primeiro clube da América Latina tem uma Big Four auditando ele. Nós temos um clube que está com excelente gestão, né? É um clube que está maravilhosamente bem gerido. As finanças do clube saíram de 500 milhões na gestão que você era o vice-presidente para 1.370 bilhão. A dívida que era de 500 milhões praticamente zerou no ano passado. O nosso clube cresce cada dia mais. Nós investimos no estádio, nós investimos em jogadores, nós estamos bem demais para continuar com o Flamengo no ano que vem. É impressionante que você, tendo participado dessa gestão, não reconheça a mudança de patamar. Em primeiro lugar, a questão do estádio, eu acompanhei de perto e conheço toda ela. A gente tem projeto, a gente fez um estudo de viabilidade, apresentou para o prefeito, apresentou para a Caixa Econômica Federal. A gente tem tudo, a gente tem uma empresa grande que só faz estádio e que nos próximos dias, inclusive, está apresentando o projeto já pronto. A gente tem orçamento, a gente tem tudo, a gente sabe da força do Flamengo, a gente acredita no Flamengo. Mas a gente acredita na nação rubro-negra. O Flamengo é o maior time do mundo, é a maior torcida do mundo. E o Flamengo não vai precisar se endividar nem prejudicar o seu desempenho esportivo para fazer um estádio. Se clubes menores fizeram, se todos os clubes do mundo razoavelmente bons fizeram, o Flamengo tem que fazer, né? Agora, você dizer que você foi a favor do estádio não é bem a verdade, Maurício, porque foi muito difícil, né? Foi muito difícil, porque tanto você quanto o BAP, por trás, ficaram falando na pérgola da piscina, nos grupinhos de WhatsApp, falando contra. E, falando especificamente de você, nem você votou a favor do terreno do estádio, nem o Bandeira de Melo. E todo mundo sabe porque a ata de votação é pública, né? Então, assim, essa lista de presença é pública, né? Da X-Volt lá do clube. Então, a gente sabe que nem você, nem os colegas do BAP, né? Os principais aliados deles votaram, foram embora. Se eu sou Flamengo, eu sou a favor do estádio que é o sonho da nossa nação. Eu sou Flamengo pra caramba, tá faltando 10, 20 minutos, né? Para ser votado aquilo ali. Eu vou embora sem votar? Gente, isso aí, para mim, é a maior prova de que você está contra, você e o BAP. Bom, se você provar o que você está falando, eu realmente não vou te chamar de Pinóquio. Como você não vai provar, você é Pinóquio porque eu entreguei um estudo de viabilidade econômica, financeira, para cada um dos presentes. Eu vou contra o que eu estava apresentando, você é um Pinóquio, tá? Agora, é um Pinóquio do mal, porque você utilizou
a força do clube para tirar uma faixa. Não estou aqui falando de faixa, não, porque a faixa, se estava no terceiro, se passou para o segundo, era o que menos importava. O que mais importa é a guerra que eu estou vendo no clube, onde não se tem respeito entre os poderes. E o Landim e você fazem o que querem e a comissão eleitoral determina e não é cumprida. Eu tinha 48 horas para tirar a faixa da onde estava e você mandou as seguranças irem lá e tirarem. Eu perguntei isso a você. Você falou que não foi você, que foi o Flamengo. Então eu estou entrando na comissão eleitoral, eu estou entrando para averiguar realmente se foi você e que Flamengo, será que você está se confundindo? Porque isso é bem próprio de questionamento de quem realmente está sem resposta. Naquela hora mostrou que, além de Pinóquio, você foi covarde, porque você utilizou a força da tua caneta, porque você estava na presidência em exercício, e mandou um segurança ir lá e tirar. Isso todos viram, a notícia foi para a imprensa, e você realmente, Rodrigo, me decepciona. BAP, você integrou a gestão Bandeira de Melo e logo depois saiu brigado. Também você esteve com a gente e também brigou com a gente. Agora você vem com a chapa, que é onde estão as pessoas que estavam em 2015 e 2018, não ganharam nada. Não ganharam nada e o clube andou de lado. Eles não conseguiram dinamizar as finanças do clube. Há com você pessoas que tentaram comprar o Flamengo, 49% do Flamengo, ganhando alta comissão para fazer uma SAF. Essas pessoas, inclusive, votaram contra o estádio, que eu acabei de... Votaram contra não. Se retiraram da votação. Então, eu pergunto o seguinte: como é que você acha que você, com pessoas, se aliando a pessoas que não ganharam nada de 2015 e 2018, vão conseguir fazer um Flamengo melhor? E eu queria saber qual é o teu organograma e o que essas pessoas que estavam lá de 15 a 18 vão fazer? Que cargos elas vão ocupar? Eu costumo dizer que na vida, quando você pega um trem errado, quanto mais cedo você parar e voltar à estação, melhor. Quando você não acredita nos princípios, com quem você está, com o que foi combinado, você tem mais é que se afastar. Isso não tem nada a ver com trem, viu, Rodrigo? Isso tem que ver com caráter, com princípios. Então, eu entendo que o que eu acreditava em 12, em 15, 18 e 21 continuam absolutamente intactos. Estes princípios é que eu acredito para o Flamengo. Não foi o BAP que contrariou esses princípios. Foram vocês. Foram vocês. Então, as pessoas que estão comigo são as pessoas que acreditam nisso desde sempre. Nós acreditamos nos mesmos princípios. Não é por outra razão que 15 dos vice-presidentes dessas últimas gestões tiveram a honra de estar comigo. Eu me sinto honrado de ter esses caras comigo. É um orgulho tê-los comigo. Então, quando eu olho para o grupo que está comigo, eu não tenho dúvida nenhuma que o que pode acontecer de bom para o futuro do Flamengo são com as pessoas que estão aqui. Essas pessoas que estão comigo, elas vão contribuir fundamentalmente na parte do conselho que eu pretendo transformar o conselho diretor do clube. Não o conselho atual, onde você tem todo um viés amador que você e o presidente defendem. Na verdade, BAP, você está aliado, assim, a lógica, para mim é muito difícil a sua lógica. Você está no grupo vencedor, você estava até 6 meses atrás pedindo encarecidamente ao presidente que te apoiasse. Você queria ser o candidato da situação. Você, inclusive, espalhou para várias pessoas que você estava garantido como candidato da situação. E, de repente, os princípios que norteiam a nossa gestão não estão adequados. Mas são esses os princípios que balizaram ela do começo até o fim. As pessoas que estão com a gente são, assim, por exemplo, todos os executivos que fizeram o Flamengo crescer para o patamar que ele cresceu financeiramente, esportivamente, estão conosco. Gustavo Oliveira, que é o responsável pela pasta de marketing, está conosco e vai continuar. Ele trouxe a receita recorrente do Flamengo de 400 e alguma coisa para 1 bilhão e pouco, 1 bilhão e 100. Então, assim, eu estou muito confortável com a equipe que eu tenho e, assim, a verdade é que assim, o presidente Landim não contratou ninguém. O presidente Landim recebeu uma proposta que eu estou subindo, inclusive, no site, nas nossas redes, uma proposta de compra do Flamengo de 49%, onde uma das pessoas sócias dessa empresa era o Cláudio Prakovic. É fato, entendeu? Você sabe que é fato. Isso, o presidente Landim já falou sobre isso, eu já falei sobre isso. Existem documentos que isso foi feito. Assim, quem levou a SAF para o Flamengo foi você, com palestras que você fez sobre SAF no Flamengo. Você falava sobre SAF o tempo inteiro no Flamengo.
Então, assim, minha trajetória sempre foi ser contra a SAF. Todo mundo sabe que eu sempre fui contra a SAF, sempre fui contra vender o Flamengo. O Flamengo é da nação, o Flamengo não pode ser vendido. O Flamengo não pode ficar na mão de uma pessoa, o Flamengo não pode ser um dono. Né? No seu grupo tem o VP de Finanças, que inclusive não pôde votar, nem ser votado, porque não pagou a mensalidade. Assim, eu não vejo esse grupo todo, posso procurar no Google, 1000 vezes eu não vou achar isso. O que eu vejo é o presidente Landim está com a gente. Bom, vamos lá. É uma mentira deslavada que eu implorei por alguma coisa no Flamengo. Eu não implorei por absolutamente nada, Rodrigo. Se tem alguém que implorou e que dizia para todo mundo que você já era o candidato a presidente, é você. Quem está no clube sabe perfeitamente disso. Quem está no clube conhece você, conhece a sua trajetória e conhece mais recentemente as atitudes do presidente. Fala uma coisa e faz outra. São mentiras, mentiras, mentiras. Então, quando a gente olha quem está do lado de cá, são as pessoas corretas. Eu não trouxe a discussão de SAF. Há vários vídeos e registros no Flamengo, de áudio e vídeo, do presidente defendendo o SAF, Rodrigo. E você, durante todo esse tempo, você se calou, meu amigo. Você se calou. Então, isso não é absolutamente verdade. Isso não corresponde à verdade. E nós vamos mostrar que nós vamos tocar o estádio, o nosso estádio, sem SAF e com performance esportiva, que vocês não têm nem ideia de como vocês vão fazer. Qual a sua avaliação do departamento de futebol, que está encerrando a sua atividade agora, só em multas para treinadores? Com a saída de treinadores, o Flamengo gastou dezenas de milhões de reais. Partindo desse ponto, qual é a sua proposta de um cronograma de cargos, funções, o que haverá de novo na estrutura do futebol do Flamengo? Chapa 3, candidato Dunche é quem vai responder a essa primeira pergunta de Paulo Calçade. Calçade, ao longo dos anos, o Flamengo, a tradição do Flamengo é trocar de treinador muitas vezes. A gestão passada trocou de treinador por 14 vezes e a nossa por 11. Né? A torcida do Flamengo é a torcida mais exigente do Brasil e o clube, em determinados momentos, tem que trocar de treinador. A gente gostaria de poder ficar com o treinador 5, 6 anos, mas se esse treinador não começa a performar e as coisas começam a não dar certo, o Flamengo, na verdade, está perdendo muito dinheiro, está perdendo título, está perdendo muito dinheiro. Tem hora que você gastar alguma coisa com isso, é investimento, é necessário. Só de premiações, ao longo desses anos, a gente ganhou 1 bilhão, e a gente entregou alguma coisa em torno de 48 milhões de reais, se eu não me engano. Por troca de treinador. Agora, a gente acabou de trocar de treinador e a gente botou o Felipe Luiz, que é um excelente treinador, e a gente já ganhou 73 bilhões porque a gente ganhou a Copa do Brasil. Né? Sinteticamente, sobre mudança, vocês sabem que o Marcos Braz está saindo no futebol e a gente vai trazer um diretor esportivo, um diretor de campo, um diretor com liderança, uma pessoa que tenha uma boa presença de vestiário, uma boa interlocução com o treinador, com os jogadores. A gente entende que essa figura é muito importante, porque o Bruno Spindel é uma pessoa muito valorosa, tem muito valor. Ele é do mercado, ele é um excelente diretor executivo. O nosso organograma está igual aos principais clubes da Europa. Mas a gente precisa dessa figura do diretor esportivo. E eu já tenho uma pessoa combinada, conversada. Eu só não vou falar porque eu não quero transformar isso num projeto eleitoral. A ação rubro-negra, ela foi citada aqui várias vezes nesse debate. Ninguém contesta, são quase 40 milhões de torcedores. Só que no processo eleitoral participam 6 mil pessoas e efetivamente depois do pleito 2.000, 2.500. Não é um contrassenso? A gente fala de um lado da nação rubro-negra, né, dos rubro-negros espalhados em todo o Brasil, 40 milhões, e a participação numa decisão tão importante ser tão pequena. Eduardo Batista, o BAP é quem responde. Obrigado, Gláucia Calçade. Esse assunto, o que acontece na verdade é o seguinte: você tem um clube social, que tem uma série de benefícios por ele ser um clube social, e em torno disso você constrói o que seria o núcleo de sócios que votam no clube. Isso acontece com a maior parte dos clubes no Brasil, o Flamengo não é uma exceção. Esse processo eleitoral ele vai sendo definido estatutariamente na medida que o Conselho Deliberativo do clube vai buscando avanços. O Estatuto do Flamengo é um estatuto antigo, é um estatuto que tem 32 anos, se não me engano, vem de uma época que não tinha internet, não tinha absolutamente nada. E já se tem há algum tempo a intenção
de que você permita o voto à distância, que você permita o acesso à distância de algumas pessoas nas sessões. Durante a pandemia a gente viu isso acontecer. Então, a tecnologia hoje permite que esse tipo de coisa aconteça. No Flamengo, isso não aconteceu de maneira mais profunda, porque este conselho diretor do clube não quis transmissão eleitoral, de que historicamente a presença Calçade, ainda que pareça um contrassenso, ela é maior na segunda-feira do que no fim de semana. Por quê? Porque a maior parte dos sócios do clube estão nas proximidades do clube. Então é uma questão muito mais física de realidade do clube do que uma proibição a quem está morando distante. Nós vamos agora trazer as perguntas das redes sociais. A gente começa com a pergunta do Miguel Alexandre. Com o elenco atual e despesas do estádio, pensam em trazer um nome de peso para o Super Mundial? Primeiro é fazer um projeto para o Mundial. Nós vamos ter profissionais. Esses profissionais vão implantar metodologia e nós vamos ter a condição de ter o melhor elenco. Mas temos que sentar na cadeira presidencial. Não posso prometer o que eu não sei ainda, orçamento, eu não sei ainda o que o diretor que nós já temos, técnico para o futebol, vai propor com a nossa comissão técnica, mas vai ser totalmente profissional o nosso departamento de futebol. Vocês pensam na população de baixa renda e baixar os preços das camisas oficiais do Flamengo? O Flamengo tem contratos de produtos de materiais esportivos de primeira linha com a Adidas e o Flamengo tem a possibilidade de fazer produtos de segunda linha, eventualmente com a própria Adidas ou com outros fabricantes. O Flamengo tem um contrato com a Brasiline que ele poderia desenvolver produtos nesse sentido. Esta é uma decisão política que deve ser implementada na medida em que o clube tenha vontade de fazer novos negócios. No nosso plano de governo, nós vamos buscar novos negócios, levar adiante o produto de segunda linha. Nós temos planos nesse sentido, sim. O Flamengo deve tomar conta da plataforma de e-commerce que ele tem a possibilidade de resgatar, pode fazer uma parceria com o Mercado Livre para vender produtos do Flamengo, não só produtos oficiais, como produto de segunda linha. Rodrigo, outro dia você falou num podcast que você entendia que devia ter mais ou menos uma profissionalização no futebol, que você não achava bom ter um profissional tocando aquilo lá, diferentemente dos 30 maiores clubes do mundo. O que é que mudaria de fato? Por que o torcedor do Flamengo vai acreditar que alguma coisa vai mudar depois de 6 anos do que a gente está vendo aqui? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu nunca disse nada sobre meia profissionalização. Na verdade, o que eu disse é que a profissionalização em si não resolve tudo. A gente teve é perigoso e é importante dividir um pouco, descentralizar a decisão. A gente teve um exemplo que para mim foi muito ruim na gestão Bandeira de Melo, com o diretor Rodrigo Caetano, que ele era o plenipotenciário e comprava, vendia e fazia o que ele queria. E, portanto, a profissionalização tem que ser vista com um olhar cuidadoso. Essa gestão, a gente ganhou 13 títulos, disputou 21 finais. Foram 2 Libertadores, gente. Em 58 anos, a gente tinha ganhado uma na gestão do meu pai. 2 Copas do Brasil, 3 finais, 2 brasileiros, 4 cariocas, 6 finais. Foram 21 finais, 13 títulos. Se isso é ruim, se essa obra completa é ruim, é porque realmente você não foi apoiado pelo Landim como você gostaria. Bom, para quem está vendo em casa, é claro que ele não responde absolutamente nada, porque ele não tem conteúdo e não entende disso. Ele falou assim no podcast, tem cortes aí que vocês podem olhar e podem avaliar. O que falta é o seguinte, não tem planejamento, falta processo, tem clientelismo, preferência por amigos, tá certo? A formação de base está caindo, não conseguiram vender o que tinha que se vender. Realmente houve um período do Flamengo em que as coisas melhoraram, mas é óbvio que nos últimos 2 anos o declínio é evidente, só não vê quem não quer. Esta mudança já devia ter sido feita nesta gestão da qual você faz parte. Então, isso que você está falando não é verdade, né? A venda de atletas da gente está caindo, tá certo? A gente vê evolução de outros clubes que fazem do scout uma ferramenta importante. Na vida, quem compra não
não paga a conta, quem faz a prova não corrige a prova. Nós perdemos inúmeros profissionais ótimos que estão trabalhando hoje em Palmeiras, Cruzeiro, Botafogo e assim por diante. Então, não vai haver mudança nenhuma, de onde nada se espera, daí é que não sai nada mesmo. História de que alguém chamou o Felipe Luiz de cachorro, pelo amor de Deus, você mente um dia sim, o outro também. Você não tem conteúdo, você não tem estrutura, você não tem estofo para ser presidente do Flamengo. E você fica fazendo declarações vazias olhando para trás. Quem dirige o carro, Rodrigo, olhando no retrovisor, vai acabar se esborrachando no muro. Eu não tenho conteúdo, mas eu estou aqui falando, eu não estou lendo, eu não estou olhando a colinha, estou sempre respondendo tudo que me perguntam. Olha, BAP, eu tenho só, nessa última gestão, 1 Libertadores, 2 Copas do Brasil, um campeonato mundial de clube júnior, carioca. É uma gestão vencedora. Olhando a obra completa, você vê como o Flamengo foi bem, como o Flamengo cresceu. É muito triste ver um cara que teve ali até pouco tempo, convivendo com a gente e tal, não sei o quê, tá tendo esse comportamento de esculachar, de reclamar de tudo, de colocar defeito em tudo, e de dizer que é a gestão mais vitoriosa da história do Flamengo. Não sou eu que estou dizendo, não. Teve uma pesquisa aqui em São Paulo, respeitada, que colocou que a gestão mais vitoriosa da história do Flamengo, em números absolutos, foi do presidente Rodolfo Landim. Os absolutos foi do presidente Rodolfo Landim, né, que vai ser o meu CEO, que está comigo. E a segundo colocado foi do meu pai, que foi presidente campeão do mundo. Então, assim, eu tenho um nome a zelar, eu sou grande benemérito do clube, eu peço um pingo de respeito, pare de chamar que eu estou mentindo e dizer que eu não tenho conteúdo. Isso é ridículo que eu estou falando. Afinal de contas, quem é o candidato? Olha, Rodrigo, se eu passei por uma gestão vitoriosa que deu a base para o campeonato 19, base financeira, que a torcida jogou junto, a torcida acreditou, que eu fui vice-presidente geral, Rodrigo, pelo amor de Deus, reconheça a força de Eduardo Bandeira de Mello, reconheça a força do grupo que fez o Flamengo ter essa condição financeira que tem hoje. Porque o Flamengo merece, a torcida merece. Pergunta a torcida, não pergunta a mim não. Torcida do Flamengo. Vocês sabem quem é Eduardo Bandeira de Mello e vocês sabem o sacrifício que nós fizemos, torcida e gestão, para chegar aonde nós chegamos hoje. Seja ingrato, Rodrigo Duche, não seja ingrato. Você sabe o que essa gestão fez pelo Flamengo e a torcida sabe disso também. O que eu falei são fatos, né? Foi uma gestão onde o Eduardo se esforçou, eu não estou querendo criticar o Eduardo, mas esportivamente ela foi muito mal, porque ele falhou, né? Ele falhou e você estava com ele, você era o vice-presidente geral dele. O que eu perguntei é qual é a lógica de uma gestão que não venceu esportivamente, dizer que a amadora é a gestão que venceu. Isso é cida, né? E assim, o Flamengo está muito bem, o Flamengo está voando, o Flamengo está ganhando títulos, o Flamengo está organizado, agora está com um treinador excelente, e eu não consegui ver, né? Assim, você critica a falta de profissionalismo, mas você não mostra onde é que ela está, né? A nossa gestão trouxe mais títulos do que qualquer outra na história, a nossa gestão está super bem avaliada, a nossa gestão colocou o clube super bem no ponto de vista social. O clube social estava muito abandonado, eram 300 pessoas frequentando o Flamengo por dia, hoje são 3.000 pessoas frequentando o Flamengo, né? O Flamengo hoje em dia tem 4 restaurantes, 16 pontos de alimentação, o sócio está feliz, quando você anda pelo clube os caras só agradecem. Poxa, obrigado, agradece ao presidente Landim, agradece a gestão aí, que o clube está arrumado, o clube está bonito, o clube está bem cuidado, né? Do ponto de vista da infraestrutura, nós vamos fazer o nosso estádio e nós vamos ter um ganho esportivo enorme, porque assim, o Flamengo joga no Maracanã e o Maracanã é um espaço, um campo neutro, e o nosso estádio não, o nosso estádio vai ser um caldeirão, o nosso estádio vai ser importantíssimo para ampliar ainda mais as nossas vitórias. Todo mundo que vem para o Maracanã fica muito tranquilo, mas no nosso estádio não, nosso estádio vai ser um caldeirão que a nação merece, e eu vou botar ele de pé.